E se eu te dissesse que o Fluminense não precisava ser curado, ele só precisava ser libertado? A verdade é que a gente viveu um delírio coletivo nos últimos anos. A gente se convenceu de que o futebol bonito, aquele que faz o coração bater mais forte, era refém de um único homem e de um único jeito de jogar. O tal do dinizismo virou uma religião, e como toda religião, ela tinha seus dogmas intocáveis. Se o goleiro não saísse driblando na pequena área, não era Fluminense. Se o time não desse 1000 passes por minuto, mesmo que fosse para trás, não era arte. Mas olha só a loucura. Enquanto a gente discutia se a saída de bola curta era estética ou suicida, o time estava morrendo abraçado com a bola. O que o Luiz Ubeldia fez não foi só mudar um esquema tático. Ele cometeu um sacrilégio necessário. Ele pegou o DNA técnico que o Diniz deixou, que é um tesouro, e injetou uma dose cavalar de realidade e agressividade argentina. O resultado? O Flubeldia não é só um apelido bonitinho de rede social, é o futebol mais letal, moderno e, sinto muito aos puristas, equilibrado do Brasil hoje. A grande mídia quer te vender que foi uma transição suave, mas o buraco é mais embaixo. O que a gente tá vendo é a prova definitiva de que posse de bola sem agressividade é só estatística vazia para enganar quem não entende de jogo. Pensa comigo, o Fluminense de 2023 era um time romântico, era aquele cara que declama poesia, mas esquece de pagar o aluguel. O controle era passivo, o time circulava a bola, circulava de novo. Os jogadores se aproximavam como se estivessem num treino de luxo, mas o goleiro adversário podia muito bem tirar um cochilo. Sabe o que é pior? A gente achava que esse era o único caminho, mas a verdade é que o Fluminense estava estagnado. Quando o Zubeldia atravessou a fronteira, ele não veio para destruir o que tinha sido construído, ele veio para dar um propósito. O primeiro grande choque de realidade veio nos números, e os números não mentem, eles só machucam quem prefere a ilusão. Sob o comando do argentino, o Fluminense reduziu a média de passes laterais em 25%. Isso é um absurdo, significa que aquela caricatura de posse de bola acabou. Em vez de ficar dando voltas no próprio eixo, o time passou a olhar para o gol como um predador. E o reflexo disso é imediato, um aumento de 40% nas finalizações de dentro da área. O Fluminense parou de tocar a bola para se sentir bonito e começou a tocar a bola para machucar o adversário. É a diferença entre um desfile de moda e uma luta de rua. Zubeldia trocou o controle passivo pela agressividade direta. Ele provou que o estilo do Diniz era um conceito de técnica individual, não uma dependência emocional. Mas aqui tá o detalhe que ninguém te conta. A gente foca muito no ataque, mas onde o Zubeldia realmente ganhou o vestiário e a arquibancada foi lá atrás. Lembra de como o Fluminense era vazado? Era uma peneira. O time atacava com 7, 8 e se perdesse a bola era um salve-se quem puder. O torcedor já ia para o estádio com o desfibrilador no bolso. O Zubeldia olhou para aquilo e aplicou o que ele aprendeu ganhando a América com a LDU. Rigor. A muralha de Laranjeiras não nasceu de um dia para o outro por sorte. O time saltou da lama, da metade inferior da tabela, em gols sofridos para ser uma das 3 melhores defesas da temporada. Como não foi botando um ônibus na frente do gol, foi ensinando o time a morder. Ele trouxe aquela pressão alta coordenada, onde cada jogador sabe exatamente qual espaço fechar. Não é correr igual um maluco atrás da bola, é fechar as linhas de passe, é sufocar a saída do adversário até ele entregar a rapadura. O Fluminense hoje defende atacando, é um sistema defensivo proativo, coloca a mão na consciência agora. Você prefere um time que tem 70% de posse e perde de 1-0 num contra-ataque bobo? Ou um time que divide a bola, mas não deixa o adversário respirar por 90 minutos? A segurança que esse time passa hoje é algo que não se via há décadas nas Laranjeiras. E olha só a loucura que é observar a evolução individual desses caras. Sabe aquele jogador que todo mundo dizia que já tinha dado o que tinha que dar? Que estava estagnado, pesado, parecendo que jogava de calça jeans molhada? O Zubeldia resgatou essa galera. Ele tem um olho clínico para potencializar talento que parece coisa de outro mundo. O cara não só recuperou as peças-chave que estavam no limbo, como integrou os novos reforços de um jeito que parece que os caras nasceram em Xerém. Não tem tempo de adaptação, não tem, vamos ver como ele se sente. É sistema puro. O aproveitamento do Fluminense em confrontos diretos contra o G4 hoje está acima dos 70%. Isso não é coincidência, é mentalidade. O Zubeldia não joga contra o Lanterna do mesmo jeito que joga contra o líder.
Mas a intensidade é a mesma. Ele preparou o Fluminense para ser um time de elite, um time que não se amedronta, que não aceita ser dominado. Ele transformou um bando de talentos dispersos em uma unidade de combate. Mas a pergunta que fica martelando é: por que a gente demorou tanto para aceitar que precisava dessa mudança? Talvez seja o ego brasileiro de achar que ninguém de fora pode ensinar algo sobre futebol arte. Mas a verdade é que o Zubeldia é o técnico mais moderno do país, porque ele não é escravo de uma ideia só. Se precisar sofrer, o time sofre. Se precisar acelerar, o time voa. Ele acabou com aquela dependência tóxica de um sistema que só funcionava quando tudo estava perfeito. No futebol real, nada é perfeito. O gramado é ruim, o juiz erra, o craque acorda num dia ruim, o dinizismo precisava de condições ideais de temperatura e pressão. O Fluminense funciona no caos. Ele se alimenta do erro do adversário. É uma máquina de transição. Recuperou a bola. Em 3 passes, o atacante está cara a cara com o goleiro. É simples, é cruel e é extremamente eficiente. A gente precisa parar de tratar o futebol como se fosse uma peça de teatro onde o final tem que ser poético. Futebol é resultado, mas o Zubeldia entrega o resultado com um bônus. É prazeroso de assistir. Não é aquele futebol retrancado, feio, de dar sono. É um futebol elétrico, é vertical. Cada passe tem uma intenção de quebrar uma linha, de bagunçar a marcação. Ele pegou a herança do Diniz, aquela qualidade de passe, aquela calma para sair jogando, e colocou um motor de Fórmula 1 nisso. O Fluminense hoje é o equilíbrio perfeito entre a técnica brasileira e o pragmatismo competitivo argentino. E sabe o que é mais irônico? Quem criticava o Zubeldia no começo, chamando ele de apenas um técnico intenso, hoje tem que engolir o fato de que ele é o estrategista mais completo em solo brasileiro. Agora, o que acontece amanhã, o futuro desse Fluminense é brilhante, mas é perigoso para os rivais, porque o time aprendeu a ganhar de formas diferentes. Se o adversário se fecha, o Fluminense tem paciência e técnica para furar o bloqueio. Se o adversário sai para o jogo, o Fluminense mata na velocidade. A projeção realista é que esse time não é fogo de palha. O Zubeldia criou uma estrutura sólida que não depende de um milagre individual para vencer. Ele instituiu um sistema onde o coletivo carrega o indivíduo. O Fluminense não está apenas brigando no topo, ele está redefinindo o que a gente espera de um time campeão no Brasil. A era da posse de bola romântica morreu, e quem matou foi um argentino que entendeu o DNA tricolor melhor do que muitos brasileiros. A verdade dói, eu sei. Dói admitir que o modelo anterior, por mais bonito que fosse, tinha um teto de vidro. O Zubeldia não quebrou o vidro, ele simplesmente tirou o teto e deixou o time crescer. Ele provou que você pode ser técnico e agressivo ao mesmo tempo. Ele provou que ser moderno não é inventar a roda, é fazer a roda girar mais rápido e na direção certa. O Fluminense hoje é um espelho do seu treinador, inquieto, estudioso e mortalmente eficiente, enquanto os outros times ainda estão tentando entender como parar o toquinho de lado. O Fluminense já cruzou a linha de fundo e está comemorando o gol. Então, antes de você vir com argumentos nostálgicos ou defender cegamente conceitos que o campo já provou estarem ultrapassados, olha para a tabela, olha para o volume de jogo, olha para a cara de desespero dos técnicos adversários quando percebem que não conseguem sair da pressão do Flu. O buraco é muito mais embaixo. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma revolução silenciosa que a grande mídia ainda está tentando processar. Eles não querem admitir que o professor da vez fala espanhol e que ele desintegrou o maior fetiche tático do país nos últimos anos em questão de meses. O veredito é claro, o Fluminense de Zubeldia é a evolução natural do futebol brasileiro, é o fim da era da inércia e o começo da era da eficácia absoluta. Se você ainda acha que posse de bola é sinônimo de superioridade, você está assistindo ao esporte errado, ou parou no tempo junto com os críticos que ainda pedem mais calma ao time. O futebol moderno não tem calma, ele tem precisão, e precisão é o que o Luiz Zubeldia respira. O time das Laranjeiras não é mais um laboratório de experiências táticas exóticas, é uma fábrica de vitórias, e o cheiro de fumaça que você está sentindo é dos adversários ficando para trás. A gente pode passar horas aqui debatendo se o estilo é puro ou não, mas no final do dia, o que importa é a bola na rede e o troféu na estante.
E o Zubeldia está pavimentando uma estrada de concreto, armado para buscar cada um desses troféus. O Fluminense deixou de ser o time que joga como nunca e perde como sempre, para ser o time que joga o necessário e ganha de todo mundo. Se isso não é a maior transformação do futebol nacional recente, eu não sei o que é. É o fim do dinizismo como religião e o início do Flubeldia como realidade dominante. Agora me diz você, sem clubismo e com a mão no coração, você prefere a posse de bola poética que não ganhava clássico ou esse futebol vertical e impiedoso que está atropelando o G4? O Fluminense finalmente aprendeu que para ser místico, primeiro é preciso ser letal.